Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, e que está sempre falando com todos os setores, com toda a cadeia do agronegócio, desde a indústria que está lá pensando, pesquisando, né, investigando soluções tecnológicas, né, para o cliente final, que é o agricultor, é o pecuarista aqui no Brasil, e também todo esse mundo maravilhoso aí que faz a ligação dos dois setores, que é a distribuição, é a revenda, é a venda direta da indústria, é a loja da cooperativa, é o marketplace, é o site, todo mundo que procura levar o mais rápido possível as soluções mais interessantes, mais eficientes, para melhorar a competitividade, para melhorar a produtividade lá da fazenda brasileira. E é para falar bastante sobre isso e sobre uma coisa muito bonita que tem no agronegócio, que para o pessoal que vive bastante na cidade, inclusive eu, viu, gente? A gente ainda não tem uma dimensão muito grande do que significa a presença do equino no agronegócio brasileiro, na fazenda brasileira, na vida do agro, né? Que é uma coisa muito bacana. E nada melhor do que trazer gente que entende do assunto, gosta do assunto desde criança, e é por isso que está aqui o Daniel Pasquini. O Daniel Pasquini ele é o diretor da linha de grandes animais da Boto Pharma. Ô, Daniel, um prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde. O prazer é todo meu. Agradeço muito a oportunidade e o convite de vocês para estar participando do Papo de Prateleira, que é um programa bastante prático, voltado para o campo e para quem tem interesse nele. Eu acho muito bacana e agradeço muito o convite. Maravilha, o prazer é todo nosso. Ô, Daniel, vamos começar falando uma coisa, rapaz. Vamos para ilustrar coisas que eu, pelo menos, acho muito bacana, né? Rapaz, qual é o tamanho de equino no Brasil? Na fazenda brasileira, no manejo, na competição, prova, em raça de cavalo. Qual é o tamanho desse mundo animal equino no Brasil? Bom, a gente sabe que em se tratando de agropecuária, né, tanto no setor agrícola quanto no setor da pecuária em si, o cavalo historicamente foi fundamental para o desenvolvimento desses setores. Hoje, claro, na agricultura a gente vê uma mecanização muito grande desse setor, mas o cavalo foi parte fundamental para que a gente chegasse até aqui. E na lida com o gado, até hoje, o cavalo é fundamental para que isso aconteça, para que seja possível que a gente tenha nessas grandes fazendas aí pelo interior do Brasil, a lida com o gado, ele é fundamental para esse trabalho. Mas talvez o que muita gente não tenha conhecimento é que hoje a indústria do cavalo, e aí eu não Ah, falo somente dos cavalos de lida, ela gera quase 17 bilhões de reais ao ano. mamma Ela mia. só pede para a indústria automobilística. Então, é uma coisa muito de uma proporção muito grande, né? Exato. E tem uma coisa muito bonita, né, Daniel? Porque, na verdade, tem uma história do cavalo com o ser humano, né? Ao longo dos milhares de anos para trás. Né? Não tem quem não tenha lido vários livros de história e tem o cavalo nos grandes exércitos da Europa antiga, do Oriente Médio, da Ásia, impérios, né? Otomanos, muçulmanos, tudo mais. Né? O homem, o cavalo é um dos animais ali muito presentes na vida do ser humano há milhares de anos, né? Exatamente, exatamente. Por muito tempo antes de se avançarem e evoluírem tanto nas armas de fogo, o Hum. que determinava o potencial de um exército era o É, tamanho da sua cavalaria. Então, exatamente. ganhava a guerra quem tinha uma cavalaria maior, né? Mas tanto é, rapaz, que é uma arma, né, do exército, a cavalaria, né, uma das armas, Ainda junto na é, né? artilharia, tudo, né? Exatamente, ainda é usado, né? A gente tem cavalaria no exército, tem cavalaria na aeronáutica, tem cavalaria na polícia militar, tropa de choque, né? A tropa de choque da polícia militar é Você sabe montada, que né? tem, Então, rapaz, gente, eu estou falando de Campinas e o Daniel está em São José dos Campos, daqui a pouquinho a gente fala por que que ele está lá em São José dos Campos, né? Em vez de estar dirigindo, pilotando nave, avião, tá mexendo com o cavalo e com o boto farma. Mas aqui, rapaz, em Campinas, eu moro bem no centro, né, Daniel? E a cavalaria passa todo dia aqui na frente do lugar onde eu moro, os cavalos com os guardas da Polícia Militar. É bacana, né? É diferente a imagem. é, especialmente para quem vive em grande centro, assim como você, na cidade de Campinas, uma cidade enorme, vai ficando cada vez mais raro esse tipo Vai, de é contato, verdade. né? Então é curioso, é bem legal, é bem gostoso. E sem contar também com o lance da saúde, né, Daniel? Que é o animal sendo utilizado para vários tipos de terapia com problemas de pessoas com seres humanos, né, que também é muito utilizado e tem um exército de animais servindo a essa causa, né? Sim, exatamente. Hoje é cada vez mais comprovado os benefícios da ecoterapia, né, da chamada ecoterapia,
para deficiências motoras e deficiências intelectuais, e crianças se desenvolvem muito Exatamente. com o contato com os cavalos. Isso é muito positivo. Isso sem contar o nosso Instituto Butantan, que utiliza os cavalos para fazer as suas vacinas, né? Então, Exatamente. Isso porque a gente nem se mete muito com carne de cavalo, apesar que tem exportação de carne de cavalo no Brasil. Pouca gente sabe disso, que o brasileiro não é um alimento que faz parte da rotina dele, né? Mas isso a gente vai deixar para depois, que agora eu quero que a gente fale de cavalo, mas fale da botufarma. Por que esse animal é importante? Esse animal, gente, seja que não está muito no universo da pessoa do grande centro urbano, e que é importantíssimo para usar em terapia de gente que tem problemas, que é interessante para o manejo na fazenda, que é utilizado em competições também. Ele é um animal, aquela coisa maravilhosa, aquela estrutura de organismo, de músculo e tudo mais, que precisa ser muito bem tratado. E é por isso que o Daniel está aqui também para falar a respeito de botufarma. Eu queria que você falasse como é que está a estrutura da botufarma hoje aqui no Brasil e qual é a relação, o que ela tem para oferecer para o cavalo ser muito bem tratado pelo seu dono, para que ele traga benefício. maravilha. A gente hoje, a Botufarma é uma empresa brasileira, 100% brasileira, nasceu na cidade de Botucatu, através da iniciativa de 3 importantes pesquisadores da área de reprodução equina. Hoje somos o laboratório líder em produtos para reprodução equina no Brasil e nos tornamos nesse caminho uma multinacional com sede nos Estados Unidos desde 2017. Pô, que bacana. E agora temos... Muito legal. Isso aí é motivo de muito orgulho para nós, né? Uma coisa que é muito difícil de se conseguir penetrar no mercado americano. E hoje a gente tem também, fora da linha de reprodução, uma linha muito completa que vai desde o nascimento, na verdade, desde a concepção da égua até um animal de alta performance, de pistas de alta performance. A gente tem uma linha que abrange toda a parte de criação e preparo para esses animais, né? Você faz uma ideia do número de produtos aproximado que você tem no portfólio? Olha, hoje a gente tem, fora a linha de reprodução, em torno de 20 produtos. Nossa, que Fora da maravilha. linha de reprodução. Ah, Então, crescemos muito, né? Daniel, e até no último material que eu publiquei no nosso site, o agrorevenda.com.br, tinha umas informações muito interessantes a respeito da preocupação, né, com a nutrição e com a saúde do animal nas diversas fases da vida dele, né? Então tem uma questão, inclusive, de como é que é a placenta da égua, né? Que ela tem várias camadas. Eu queria que você falasse disso, que eu achei muito bacana quando eu li isso. Isso. Uma das coisas que torna muito importante que o potro, nas primeiras horas de vida, adquira a capacidade de mamar e que ele mame o colostro, é porque a única forma dele receber imunidade é através do colostro, diferentemente do humano. O humano ele tem um tipo de placenta que se chama hemocorial, onde a mulher ela consegue, enquanto gestante, passar a imunidade dela para o feto. Enquanto está no útero. Enquanto está dentro do útero dela. Já a característica dos equinos é de um tipo de placenta que a gente chama de epitélio corial, que é exatamente isso como você explicou, né? Uma placenta com diversas camadas. Então, essa imunidade ela não é possível de ser passada diretamente ao potro. E aí, por isso, da importância de que ele mame o colostro assim que nasça, para que ele adquira, então, essa imunidade através do colostro. O rapaz, ele é parecido com o suíno, então? Isso. Que legal. Existem algumas espécies que têm essa característica desse tipo de placenta e que torna necessário e fundamental aí que ele mame o colostro para adquirir essa imunidade, né? Senão ele fica desprotegido. Perfeito. E lá no que eu estava lendo, então, vocês estavam descrevendo os diversos produtos assim do portfólio, desde a época que nasceu, aí passa pela fase de crescimento, depois pela fase adulta. Eu queria que você conseguisse lembrar de cabeça e falar mesmo do portfólio. Joia. Se a gente pegar já a fase gestacional da égua, né, o último terço de gestação da égua, a gente já, inclusive, tem um produto na linha que se chama Revitalize. Tá. Não, é o Revitalize. Isso é quando a égua ainda está prenha. Perfeito. Que ele tem uma substância que chama beta-glucana, que aumenta a imunidade da égua e aí, consequentemente, enriquece o colostro.
Uhum. Então, é um produto também, além de outras indicações, também indicado para esse terço final de gestação da égua com esse Que intuito. também é usado em várias espécies de animais, né, o beta-glucano, né, que é muito importante. Isso mesmo. Uhum. Inclusive, o Revitalize tem indicação para outras espécies também. Que mais? Temos o neonato. O neonato é uma bisnaga para ser utilizada no dia que o potro nasce. Assim que ele adquire o reflexo da mamada, em torno de 6 horas após o nascimento, se faz uma bisnaga inteira do neonato e repete outra 24 horas depois. E o Ah, objetivo do neonato é ele sequestrar as toxinas de doenças infecciosas que causam diarreias em potros. E aí, tá. com isso, ele previne a diarreia infecciosa em potro. Quais são as doenças mais comuns que acometem o potro nessa fase? Rodococcus, salmonelose e clostridiose. Essas são as doenças infecciosas mais comuns que acometem o Que potro ele vai recém-nascido. se infectar onde, Daniel? No ambiente, No ambiente, né? especialmente o rodococcus, Tem pasto, tem tudo, né? exatamente, exatamente. Tanto que uma das principais formas de prevenção do rodococcus é a melhoria de manejo, diminuição de taxa de lotação, justamente porque a transmissão dele é muito fácil e está no ambiente, né? Aham, tá Então, certo. exato. E aí o neonato, ele veio para revolucionar o mercado nesse sentido, porque a eficácia dele na prevenção da manifestação da diarreia é muito Ah, grande. E mesmo quando ela vem a se manifestar, o tratamento é muito mais fácil, muito mais brando, o animal não chega a perder condição de desenvolvimento, né? Esse é o perfeito. principal problema. E dali para frente tem Artopus, tem o Marathon, tem um monte, né? Tem o Potros, que é esse sim indicado para o desenvolvimento do animal, tem Uhum. altíssimas concentrações de lisina e ornitina, que são aminoácidos fundamentais para o desenvolvimento e crescimento do potro, e além de outras substâncias que ajudam muito, como gamorizanol, para dar ganho de massa muscular, Aham. prebióticos, que vão melhorar a conversão alimentar da dieta, da própria dieta que é fornecida aos potros, né? Então, hoje é um produto mais completo e concentrado aí para desenvolvimento de potro. Legal. Esses últimos que você está citando, está me remetendo um pouquinho aí já à necessidade, à importância, né, garantida aí para a suplementação de animais que participam de competições, né? Que aí já é você exigir do organismo do animal como de um atleta, um humano, um corredor, um cara de ponta, né? É muito importante cuidar da nutrição desses animais, né? Porque tem fadiga muscular na história, tudo, né? Perfeita a sua colocação, inclusive fazendo um paralelo com o humano, porque o organismo, em termos do cavalo, em termos de fisiologia, ele não funciona em nada diferente do que funciona o organismo de um humano. E Tá. todos os atletas que a gente conhece, que são considerados de altíssima performance, o Usain Bolt, por exemplo, o corredor, Ô, Daniel, esses, vamos falar, aquilo é um cavalo, né? Deus que me aquilo é um livre. cavalo, exatamente, exatamente. Todos esses atletas tomam suplementação, porque não há como você oferecer um nível de exigência que esses esportes colocam para o animal, para o homem e para o cavalo, sem que você suplemente e o ajude, né? Não são O organismos contexto comuns, né? não são organismos comuns e nem o nível de exigência que é imposto a eles é comum, né? Então, Perfeito. você precisa, com certeza, ajudar a recuperação muscular, da fadiga muscular, aumento da resistência muscular, aumento da força muscular, de explosão, tal, de reposição eletrolítica. Então, existe uma gama de substâncias que auxiliam muito um animal atleta. E hoje a suplementação é fundamental, porque a gente atingiu um nível de melhoramento genético e de qualidade de treinamento e de alimentação básica, de feno, de ração, tão alto que o que faz a diferença é a suplementação, que vai trazer uma pequena diferença, mas que é suficiente para que o animal fique em primeiro ou em segundo lugar, né? Exato, exatamente. Porque esse lance, gente, é importante vocês pensarem, imaginarem que o quê? Que a gente, aqui agora, a gente está falando de animais que participam de competição, tá? Não são animais que são judiados nem nada, mas participam. É super normal, tem grandes prêmios de jockey, tem grandes prêmios no mundo inteiro, que é corrida de cavalos. Aliás, o Brasil, até graças ao Dom Pedro II, que era um apaixonado por corridas de cavalo, tem jockeys no Brasil inteiro. O Jockey Clube do Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa, uma construção lindíssima. É um negócio assim que até hoje a gente estava brincando, eu e o Daniel, antes da gente começar aqui a gravar, não tem como direito calcular o número de animais geoquímicos que participam de competições no Brasil, porque você tem competições oficiais que todo mundo conhece muito bem, como Grande Prêmios e várias provas ligadas a associações de cavalos, como o cavalo quarto de milha, que é o mais conhecido,
Mas você tem vaquejada no Nordeste, você tem boi lá junto com cavalo no norte do país, você tem também as competições de animais no centro-oeste brasileiro. É um mundão separado, né, Daniel? E a Botufarma está presente com os eventos mais conceituados, né, de equinos, né? Isso, hoje a gente faz questão aí de fomentar e de participar de todas as maiores competições das maiores raças, né? O Brasil é um país que tem muitas raças, existem as mais conhecidas e as mais presentes em todo o território nacional, como o manga larga marchador e o quarto de Isso, milha, exatamente. mas existe uma infinidade de raças aí que estão presentes no Brasil e a gente sempre faz questão de apoiar e de fomentar todos os mercados, né? Porque são todos muito importantes para nós. Perfeito. E se tem alguém que corre igual o cavalo, é a Botufarma, né, Daniel? Porque o Daniel comentou sobre a Botufarma estar com presença americana e vocês estão com uma visão muito especial para o mundo exterior, né? Para o comércio exterior. O Daniel, inclusive, já tem viagem marcada aí na América do Sul, que ele quer levar a Botufarma para tudo quanto é lado, né, Daniel? Como é que está esse projeto Botufarma Internacional? Isso é uma coisa muito bacana e que veio acontecendo sem até que a gente desse conta da proporção que estava tomando, e quando de repente a gente se deu conta, estava com a possibilidade de exportar para os Estados Unidos, e aí depois disso montar a fábrica lá. Sem te cortar, já te cortando, quando eu estava vendo um resumo da Botufarma do Daniel, eu falei assim, uau, gente, a Botufarma é a Unimed de médico veterinário, que nasceu numa junção de médicos veterinários, né, Daniel? Exatamente, de importantes pesquisadores. O que abriu as portas do mercado exterior para nós foi a linha de reprodução. Hoje a gente tem um diluente de congelação de sêmen de garanhão, que é considerado um dos melhores do mundo. Ele que é a nossa estrela mundial, ele que abriu as portas e que fez com que o mundo olhasse para nós, né? E falasse, pô, o que esses caras têm aí que eles estão conseguindo um resultado desse? E aí foi o que... E qual é, Daniel, essa estrutura hoje no Brasil? A estrutura física, eu digo mesmo, de gente e de unidade. A gente tem, a nossa fábrica fica em Botucatu, fica na beira da Rondon, quem passa ali por Botucatu pela Rondon... Cidade do SBC, Serviço Brasileiro de Certificações, né? E do Roberto Barcelos, de carne bovina. Roberto Barcelos, isso aí. E a cidade dos Bonsares, né? Rapaz, é bonito ali em volta, hein, Daniel? É lindo, né? Ali tem uma região de montanhas muito bonitas. É muito bonito. A fábrica fica ali, na beira da rodovia Marechal Rondon. Quem passa por Botucatu por ali vê a fábrica, porque ela fica bem na beirada mesmo. Temos a fábrica, a unidade no Arizona, situada no Arizona, nos Estados Unidos. Maravilha. Hoje a gente exporta para o mundo todo. Temos um grande projeto de expansão agora no Oriente Médio e na Europa para 2023, né? A gente espera a Deus que essa pandemia tenha nos deixado em paz. E aí temos 2 unidades de distribuição, né, com empresas parceiras, uma na Argentina e uma na Colômbia. Essa viagem que você citou, que eu vou fazer daqui 2 dias, é para a Colômbia. O que você vai aprontar lá? Eu vou ficar durante 25 dias lá. Eu vou ficar um período maior dessa vez, até para compensar a viagem. Eu vou participar de diversos eventos, alguns eventos agropecuários lá, outros eventos próprios com esse parceiro nosso, que é uma empresa que chama Rab Global, lá da Colômbia, que a gente vai organizar cursos, palestras de reprodução e em centros de treinamentos também, para falar sobre a importância de suplementação e orientá-los nesse sentido, né? São apaixonadíssimos por cavalo. Eu tive a oportunidade de estar agora no final do ano lá pela primeira vez e eu fiquei abismado com tanto que eles são apaixonados por cavalo e carentes de informação. Então, é uma grande oportunidade para nós estarmos lá. É legal você estar nesse país. Eu sou uma pessoa, sou bem mais velho que o Daniel, eu sou uma pessoa que fui acostumada, sou jornalista, né? Sempre gostei, antes mesmo de fazer a faculdade, eu fui uma pessoa acostumada a ver todo santo dia noticiário ruim da Colômbia, por causa de narcotráfico, por causa de milícia, por causa de assassinatos em série e tal, tudo mais. E você não escuta mais falar da Colômbia. É sinal de que o país está indo muito bem, aliás. Isso, eu conversei bastante com eles sobre isso, foi realidade, né, para eles. Foi traumático. Foi traumático, muito traumático. A questão do narcotráfico, a questão das Farc, eram coisas muito violentas
Existem regiões violentas ainda como existem em todas Como as existe partes. aqui, né? Exatamente. Mas hoje é um povo muito alegre, é um povo muito receptivo, um povo muito gente fina, assim, recebe, faz questão de receber, são muito respeituosos com os profissionais, isso eu achei muito bacana, assim, o quanto eles admiram, respeitam e valorizam os profissionais deles, né? Estou falando deles, e trazem gente de fora para conseguir agregar e trazer Eles são conhecimentos um país extras para eles, né? aberto, né, para São o muito, exterior, muito. né? E me surpreendeu de ver o tamanho que é o cavalo. A maior raça deles lá chama passo fino, né, Ah, colombiano, o passo colombiano, é o passo colombiano, que é um animal de uma modalidade de sela, né? Seria o que para nós é um mangalaga marchador, mas é um tipo de andamento completamente diferente de tudo que a gente tem aqui. é É mesmo? muito distinto Aham. a competição deles. E eles são completamente apaixonados. É muito legal de ver, muito bacana. Que bacana, gente. Vocês percebem de ver a cara e o jeito de falar do Daniel, quando está falando de Otrino e está falando de Botufarma. Queria que a gente está chegando ao finalzinho aqui do Papo Prateleiro. O Zoom vai me cortar daqui a pouco, mas dá tempo do Daniel falar da vida dele. O Daniel é um paulistano, vocês que ficam escutando falar de cavalo, né? E é médico veterinário, mas ele é paulistano, mas rapidinho saiu de São Paulo, foi para São José, né? Como é que foi a vida de estudo e profissional da hora depois que você chegou a São José, Daniel? Bom, eu cheguei em São José dos Campos com 4 anos de idade. Eu saí de São Paulo para São José dos Campos, porque na época a sede nacional da Kodak era em São José dos Campos e meu pai era executivo da Kodak. Que E aí a coisa! gente se mudou para São José. É uma das empresas mundiais que historificam o que aconteceu, né, com o ser humano. É o maior case disso, né? Do que uma tecnologia engoliu um monstro, né? Exatamente. Uma potência. E isso daria umas 3 horas de entrevista nossa aqui, Exatamente. porque eu pude vivenciar isso dentro de casa, né? Mas você Mas tinha uma enfim, história rural na família, né? sim, exatamente. Aí todo mundo vai, pô, mas como tal? Mas, assim, não, minha família sempre teve fazenda, sempre teve roça, sempre teve. A minha vida toda eu fui criado indo para fazenda, passava as férias inteiras em fazenda, ia final de semana, tem uma cidadezinha aqui perto de São José, que é Extrema, perto de Bragança Paulista, base da minha família, grande parte está lá, Eu então eu conheço, quando eu vivia ia para lá. São José del Rei, eu passava ao lado de Extrema. Né? Isso mesmo. Isso aí, na Fernão Dias. E Isso. ali eu fui criado. Então, fui criado vivendo um ambiente de roça, indo para plantação, indo para colheita, indo para ordenha, levava canequinha de manhã pequenininho lá Você para tirar gostava, leite pelo na jeito, né? hora. Você gostava, né? Exatamente. E aí surgiu a paixão. Eu, na verdade, muito, muito. Eu era apaixonado com isso. Eu não queria sair de lá. Que legal. E aí surgiu eu me considero muito privilegiado no sentido profissional, porque eu nunca na minha vida quis ser outra coisa. A minha vida inteirinha, desde que eu me lembro por gente, eu dizia que eu queria ser veterinário e trabalhar com cavalo, e graças a Deus eu consegui concretizar esse sonho de criança. Acertou na mosca, não, acertou no cavalo. Acertei no cavalo. E depois, onde é que você fez a faculdade? Onde é que você se especializou? Aí depois eu fiz faculdade na PUC, né, na PUC Minas, o campus de Poços de Caldas, e fiz mestrado na Unesp de Botucatu, foi onde eu conheci os professores que Tá. são os donos da Onde Botufarma hoje, pintou a ideia. onde surgiu a ideia. A Botufarma era um embrião nessa época, estava nascendo, ela nem chamava Botufarma, ela chamava Biotech. E aí a Biotech foi crescendo a ponto da gente montar uma estrutura maior, que hoje é onde está a Botufarma, que já cresceu muito mais do que era na época, mas hoje é onde está a Botufarma. E em 2010 ela trocou de nome, né? Foi quando a gente mudou para essa estrutura maior e ela passou a chamar Tá. Porque Botufarma. até ali veio uma história de uns 5 anos, mais ou menos, né? Exatamente. Porque a gente considera que a Botufarma tem 15 anos, fez 15 anos no ano passado, mas ela está na estrutura e com o nome Botufarma desde 2010, né? Então, por isso, às vezes, são 2 histórias em uma. Sim. E aí eu tive uma experiência grande no campo, trabalhei com diversos profissionais gabaritados aqui no Brasil, tive uma experiência no Uruguai, trabalhei por uma estação de monta toda no Uruguai, e aí quando voltei, comecei a trabalhar com a área comercial, também agregando conhecimento técnico, aí fiz um MBA na Faculdade Getúlio Vargas, na FGV, porque acaba que essa parte administrativa nos falta muito, né, quando a gente tem uma formação agrária, como a que eu tive, e aí foi fundamental para o meu crescimento e, consequentemente, para o da Botufarma. Estou desde o começo da Aí como empresa empresário lá. mesmo, né? Exatamente.
Então, tudo que eu aprendi no final de semana, no curso da GV, na segunda-feira eu pus em prática na Botufarma, porque os processos estavam se formando, né? Então, foi uma grande escola também administrativa, entrar na Botufarma no embrião, né? Quando ela estava começando. Ah, que maravilha. Ô, gente, ó, assim, ó, é uma pena, mas não é uma pena, não. Assim, a conversa está ótima, Daniel, uma simpatia, esse sorriso aí maravilhoso, cheio de energia, e Obrigado. que ajudou a construir mais uma história vitoriosa do agronegócio brasileiro, que é a Botufarma. Vocês vejam, né, gente? É uma ideia criada aqui, lá em Botucatu, pertinho ali da Castelo, pertinho da Marechal Rondon, e que acabou indo para os Estados Unidos e agora está dominando o que é a América do Sul. É por quê? É porque é produto bom. O agronegócio adora tecnologia nova, né? Mas só fica com tecnologia nova, a tecnologia que funciona e dá resultado para a fazenda. Porque não tem como você enganar uma fazenda, não há como. Mas eu vou pegar e vou convidar mais vezes o Daniel para conversar com a gente esse ano. Ele, na volta da Colômbia, ele vai falar como é que foi lá, contar mais história do cavalo colombiano, de como é que a Botufarma está atendendo lá o pessoal que mexe com equino lá na Colômbia, que tem tudo a ver com o que é o Brasil. E vamos falar muito mais de prova, de competição e de saúde do organismo do cavalo brasileiro, que é muito útil para a fazenda, tanto em termos de manejo, como em termos de competição também, porque o pessoal faz um trabalho muito bacana de congraçamento do animal e também com o ser humano. Daniel, super obrigado pela presença aqui no Papo de Prateleira, tá? Imagina, eu que agradeço, foi muito gostoso, passou muito rápido, né? O papo, quando é Passou bom mesmo. assim, ele passa rápido. Mais uma vez, obrigado pelo convite e me coloco à total disposição, à inteira disposição de vocês aí para quando queiram bater o papo, porque isso aí é minha paixão, então não me incomoda em nada. Não, que maravilha. Então, eu também estou começando a ficar apaixonado, porque é tanta história bacana, né? E cada vez mais a gente está publicando informações a respeito do equino, que é realmente um animal que tem tudo a ver com a história da humanidade. Isso é muito bacana e hoje é muito útil demais da conta para a produção do agronegócio brasileiro, e não só da produção do agronegócio, né, Daniel? É para o negócio comercial, é para a formação de bons profissionais de medicina veterinária, é para saber e pesquisar avanço em tecnologia de produtos para a saúde de animais, a pecuária no geral, só tem consequência boa para esse mergulho que se faz em tecnologia para atender a área de equinos. Queria agradecer ao Daniel, mandar um super abraço, desejar um feliz 2022 para ele, para a família dele e para a equipe Botufarma, tá? E a gente vai voltar a convidá-lo sim para a gente falar sem parar de cavalo de Botufarma, tá combinado, Daniel? Tá combinado, amém. Obrigado pelos votos, que seja também um ano de 2022 de muita saúde, muitas conquistas para vocês aí, e que Deus abençoe a todos. Tomara. A gente está aqui conversando com o Daniel Pasquini, ele é o diretor da linha de grandes animais da Botufarma, e vocês vão acompanhar esse bate-papo com ele nos nossos dois sites, o site agrorevenda.com.br e também o nosso site corporativo, que é public.com. E o Daniel vai virar também o podcast Radar Agro, nos espaços que a gente tem nas plataformas aí do Deezer, do Spotify, do Google, da Apple e da Amazon. Obrigado, Daniel. Um grande ano para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Um abraço. Até, Daniel.